Há uma tentativa dos grandes meios de ressuscitar a Operação Lava Jato, com a ideia de paralisar o governo Lula, levantando artificialmente a agenda da corrupção e do moralismo, com as mesmas falsas denúncias que derrubaram o governo Dilma. A Operação Lava Jato foi organizada nos Estados Unidos para destruir as grandes empresas estratégicas nos países progressistas, como a Petrobras e a Odebrecht, sabotando o processo de industrialização e também da integração latino-americana operadas por essas grandes empresas. Os grandes meios sempre apoiaram a Operação Lava Jato e agora renovam seus planos sinistros para impedir a retomada da industrialização, uma prioridade do governo Lula. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma saudação imensa, fraterna a todos vocês que nos acompanham. E hoje temos um tema bastante importante e decisivo, que é uma tentativa de setores da mídia privada, monopólica, de querer ressuscitar a Operação Lava Jato no Brasil, obviamente contra o governo do presidente Lula. A Operação Lava Jato foi organizada pelo governo dos Estados Unidos para a destruição de fatores políticos, destruição produtiva de vários países e governos progressistas da América Latina. No caso brasileiro, resultou na derrubada da presidenta Dilma Rousseff e também na prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E mais do que isso, também teve um efeito demolidor sobre a economia brasileira, empresas nacionais, a Petrobras, desempregos em massa. Pois bem, há um setor da mídia querendo ressuscitar a Operação Lava Jato com um intuito, obviamente, desestabilizador. E é para isso que nós convidamos a professora Ângela Carrato, jornalista, professora de comunicação na Universidade Federal de Minas Gerais, com uma larga experiência na comunicação pública e privada, com vários livros escritos, grande polemista, conferencista também, a quem dou as boas-vindas, já cumprimentando e perguntando a que se deve essa tentativa viciada e, evidentemente, desestabilizadora da mídia para buscar ressuscitar a Operação Lava Jato. Boa noite, professora Ângela Carrato. Boa noite, Beto. Boa noite a toda a audiência deste programa que eu acompanho e gosto muito. Olha, você falou, né, e você está corretíssimo, em setores da mídia corporativa brasileira, né, essa mídia que atende aos interesses imperialistas, né, os interesses contra o Brasil e contra a América Latina, de ressuscitar a Operação Lava Jato. Sim, eles estão tentando isso com muita força. Mas é importante a gente lembrar que, na verdade, né, no último dia 17 de março, a Operação Lava Jato completou 10 anos aqui no Brasil. Oficialmente ela está morta e acabada, mas na prática ela nunca morreu. Ela não morreu nem aqui no Brasil e nem em outros países da América Latina. E os efeitos nefastos desta operação a gente continua enfrentando aqui no Brasil e em outros países. Por exemplo, uma das razões da eleição desse ditador, desse absurdo, que é o Javier Milei na Argentina, a gente pode colocar como sendo efeitos da Lava Jato de lá, que simplesmente detonou com a ex-presidenta Cristina Kirchner, né? E deixou traumas no país, né? E o resultado, olha o que está acontecendo na Argentina, né? O país está simplesmente indo para o espaço. E a gente pode ver um outro exemplo, uma outra ramificação da Lava Jato no Peru. O Peru hoje é uma ditadura, né? Um pseudo-governo, né? É uma ditadura. Então, quer dizer... O presidente está preso, né? Sim, sem acusação, sem ter feito nada, ele não se valeu de nada que não tivesse resguardado pela Constituição, ele só não tinha maioria parlamentar, né? Só isso, né? Isso não é motivo, né? Lá não era nem parlamentarismo tradicional, então não tem motivo, golpe,
né? E, de novo, a Lava Jato fez um estrago tremendo no Peru. Aliás, um ex-presidente peruano suicidou-se, né? Então, quer dizer, os estragos da Lava Jato na América Latina são terríveis, terríveis. Agora, no Brasil, que é onde a operação se originou, uma operação bancada pelos interesses estadunidenses, né, e que teve um apoio total da classe dominante brasileira, inclusive da mídia. Se não fosse a mídia corporativa, a gente não teria, a Operação Lava Jato não teria tido o sucesso que ela teve. E nem duas figuras horrorosas, nefastas, corruptas, como o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador federal Deltan Dallagnol, não teriam sido levados à condição de heróis nacionais. Agora, nesse sentido, eu gostaria de que você pudesse, inclusive, nos revelar um pouco mais acerca da absoluta coincidência da linha editorial, por exemplo, da maior televisão brasileira, que é a Rede Globo, dos seus comentaristas, com aquela linha emitida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que patrocinou a Operação Lava Jato, sobretudo, por exemplo, em relação à desnacionalização do petróleo e o debilitamento ou a privatização fatiada da Petrobras, que veio a acontecer nos governos de Michel Temer e Bolsonaro. Essa coincidência de mídia e Operação Lava Jato. Sim, mas só que não foi coincidência, né? Foi tudo armado. Isso faz parte, né, digamos assim, de um algo maior, que é a guerra híbrida, que são fáceis maneiras de manipular, né? E a opinião pública é fundamental nesse tipo de ataque, não é? Então a mídia tem um papel muito grande para convencer as pessoas. E o que a mídia brasileira fez, e não é de agora, sempre servindo aos interesses estadunidenses. E incutiu na cabeça das pessoas a ideia que governos progressistas são governos corruptos. Então, se a gente pegar, por exemplo, Getúlio Vargas, que foi no período constitucional dele, né, 50, 54, foi um governo excelente. Foi nesse governo que foi criado o monopólio estatal, foi criada a Petrobras, né, um governo que estava avançando e foi levado ao suicídio por essas forças. Depois a gente tem, 10 anos depois, em 1964, um outro presidente, também progressista, João Goulart, que foi derrubado por um golpe civil-militar patrocinado pelos Estados Unidos. Isso está comprovado hoje por documentos e tal. E agora, mais com o apoio da mídia, toda a mídia apoiando esse golpe. Sim, sempre. João Goulart. Levando o povo às ruas, com aquela velha conversa do comunismo, as mulheres com terço na mão, né? O comunismo vai tomar sua casa, vai tirar seu carro. E até hoje o que eu vi tomando casa e tirando o carro das pessoas é banco, é o capitalismo, né? Mas eles conseguiram convencer as pessoas que não, que era o comunismo que comia criancinha e que tomava propriedade. E mais recentemente, e aí, né, uma coincidência que não tem nada de coincidência, né, Beto? Depois que foi descoberto o pré-sal, né, de novo armou-se um outro golpe. As mesmas forças, interesse estadunidense, essa classe dominante brasileira vira-lata, sabe, colonizada, sem compromisso com o país, e a mídia, que é a expressão dessa classe dominante. Inclusive, a linha editorial da TV Globo considera que o petróleo do pré-sal é um patrimônio inútil. Ou seja, absurdos dessa natureza foram ditos e repetidos para dizer que o petróleo tem que ser entregue. Sim, e ele segue uma linha que não começou agora. Desde o começo, né, a primeiro Jornal Globo, depois a TV Globo, batia na seguinte tecla: não tem petróleo. Aí, quando tem petróleo, não é de boa qualidade. Quando mostra que é de boa qualidade, não tem técnico, capacidade, né, de engenharia para resolver. Quando mostra que tem, nós não vamos saber fazer alguma coisa produtiva, então é melhor deixar com os gringos. E aí, quando é descoberto o pré-sal, e eles falaram que não tinha, que era um absurdo, né? Aí o golpe estava na esquina já, né? Tanto que a primeira medida do governo golpista Temer foi isentar as petroleiras internacionais que atuavam no pré-sal de pagar qualquer imposto. Já imaginou os bilhões de reais que deixaram de ir para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e foi parar no bolso
de meia dúzia de tubarões internacionais? Afora o retrocesso produtivo, né? Empresas nacionais que foram destruídas com imensa capacidade de engenharia, porque poderiam proporcionar, por exemplo, a integração latino-americana por meio de obras muito importantes. Professora, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude. No segundo bloco, vamos conversar sobre, ainda derivando do tema da mídia, né? O que é que se pode fazer? Porque, diante da ofensiva lavajatista da mídia, é evidentemente necessário uma mídia que desperte, né, a consciência, o sentimento nacionalista, um grau de cidadania participativa no povo brasileiro. Mas esse é assunto para o segundo bloco. Eu posso só falar uma coisinha antes de ir para o segundo bloco? Sim, é o seguinte, Beto, eu acho que você foi muito gentil quando você falou a destruição de algumas empresas. Não, a Lava Jato destruiu todas as empresas de importância brasileiras, né? Toda a indústria pesada, a indústria naval, e quase destrói a Petrobras. Ela foi fatiada e o governo Lula está lutando, feito um leão, para conseguir reverter isso, e não está fácil. É verdade, é verdade. Fazemos uma pequena pauta e voltamos já já com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com a professora e jornalista Ângela Carrato, professora de comunicação na Universidade Federal de Minas Gerais, articulista com larga experiência na mídia pública e privada brasileira, e que está analisando conosco a tentativa da mídia sinistra de ressuscitar a Operação Lava Jato, mas também, essa é a parte que nos toca agora, a necessidade de se apresentar um outro modelo de mídia que faça a defesa dos interesses nacionais, da soberania informativa e cultural do povo brasileiro, inclusive despertando a capacidade para defender o Brasil e os seus interesses. Qual seria a medida necessária ou as medidas necessárias para que o governo Lula possa ter antídotos diante dessas ofensivas destruidoras da mídia monopólica, dos conglomerados a serviço do capital externo? Olha, Beto, você falou bem, medidas no plural, né? E aí, quando a gente fala no plural, eu penso em medidas por parte do governo, medida por parte das diversas instituições, dos diversos movimentos sociais, ou seja, um conjunto de ações. Por parte do governo, eu acho que é fundamental para o governo Lula entender que a mídia corporativa brasileira não vai mudar a posição dela, né? Ela pode bater menos ou bater mais, mas ela vai sempre bater. E nesse momento ela está batendo muito, né? Ela aproveitou uma posição correta do Conselho de Administração da Petrobras de não distribuir dividendos extraordinários, não é o dividendo regular, não, é o extraordinário, né? Que é uma decisão que o Conselho poderia tomar e tomou, e transformou isso numa crise, insinuando, inclusive, corrupção. Uma coisa absurda. Fabricou uma crise. Fabricou uma crise, exatamente. E aquela pessoa desavisada, não é? Acredita, porque eu só leio manchete, que escuta, né, os noticiários de rádio e TV o tempo todo não falando em outra coisa. Então, o governo Lula teria que ter um sistema de comunicação governamental e apoiar também um sistema público, TV Brasil, para que tivesse capilaridade para chegar em todos os pontos do território nacional. Porque, por incrível que pareça, a TV Brasil não chega em quase lugar nenhum e a TV Globo chega em todos. Como é que é isso? E quem chega em todos os lugares com apoio de verbas publicitárias distribuídas pelo governo, principalmente para a TV Globo. Sim, o Jornal Nacional e o Fantástico, né, são os dois programas que mais verbas receberam do governo Lula, seja no ano passado, seja nesse início de ano. Em segundo lugar, vem a TV Record, do empresário bispo da Igreja Universal, Edir Macedo. Ou seja, ligado à Igreja Universal, né?
O governo Lula está criando povos, né? E eles vão comer os olhos desse governo se ele não acordar a tempo, né? Bom, então, da parte do governo, teria que ter uma outra política de comunicação, né? Essa história de achar que com verba, etc., vai toreando o pessoal, né? Como se diz, não resolve, e está provado que não resolve. E há poucos dias, professora, o presidente Lula convocou uma reunião exclusivamente para discutir a sua própria insatisfação com a comunicação, porque ele acha que o governo tem realizado muitas coisas, mas o povo brasileiro não tem sido bem informado sobre isso pela inexistência de uma política de comunicação adequada. É verdade. Quando a gente fala em política de comunicação, além da TV Brasil, além da TV Gov, né, é preciso pensar numa comunicação integrada de todos os ministérios, de todos os órgãos, né? Por exemplo, a Petrobras, ela tem dinheiro para fazer uma belíssima de uma comunicação esclarecendo a população sobre qual é o papel dela, o que ela faz, como que o dinheiro, né, dentro dela é lidado, quais são os investimentos. Ela é muito além do petróleo, né? Diversos tipos de energia, está aí na transição para a energia limpa, para a energia verde. Então, ela tem condição de fazer isso. Eu pergunto, por que não faz? Por que não faz? Né? Fica só com essas inserções nos jornais tradicionais e aquelas inserções clássicas. Que é isso? Né? É preciso um tipo de inserção pedagógica para explicar para as pessoas que a Petrobras não é qualquer empresa, é a maior empresa e fundamental para o desenvolvimento nacional. Por exemplo, alguma coisa que toca também a Venezuela. Recentemente, o presidente Lula deu início, retomou as obras da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. Uma refinaria que a mídia corporativa aqui no Brasil execrou, disse que era uma coisa horrível, cara, sem sentido, não é? E ela ficou parada quase que 6 anos e perdendo valor, porque os equipamentos e tudo vão apodrecendo, né? E o que essa refinaria tem de importante? Uma parceria com a Venezuela, nossa querida Venezuela, para refinar um tipo específico de petróleo. Então, é fundamental essa parceria. Mas é claro que o imperialismo não quer isso. Aliás, o imperialismo quer se apoderar do petróleo do pré-sal brasileiro e todo esse problema provocado na Venezuela é porque você sabe melhor do que eu, e quem nos ouve também, porque o governo venezuelano não aceita essa posição imperialista dos Estados Unidos, que quer, inclusive, interferir na eleição presidencial na Venezuela. E por trás disso tudo, o que é? A cobiça do petróleo. Mas voltando à questão da mídia aqui no Brasil, então, por um lado, o governo tem que mudar a sua posição. Não adianta o presidente Lula só externar sua insatisfação. Ele tem como cobrar e é possível fazer. Então, tem como fazer. Por outro lado, no lado dos movimentos sociais, eu acho também que esses movimentos, dos quais nós fazemos parte também, eles ficaram meio quietos, parados, acabrunhados, a extrema-direita cresceu muito, mas finalmente eu acho que agora, especialmente nesse dia 21, de 23 de março, sábado, né, vai ter uma retomada. Os movimentos sociais vão às ruas, especialmente em 3 estados-chave, Rio, São Paulo e Minas Gerais, estados hoje governados pela extrema-direita, fator de golpismo e de desestabilização no país, e eu acho que está na hora, passando da hora, desses movimentos botarem a cara na rua. Eu acho que isso é importante, né? E mais, os sindicatos, as entidades, eu estou sentindo também falta deles de um trabalho pedagógico e também um trabalho nas redes sociais. A extrema-direita tem dominado essas redes. E os sindicatos têm seus portais, suas redes, as instituições, as entidades têm, o próprio governo tem. Eu acho que tem um imobilismo aí que é inaceitável. E sem falar, né, que no passado o Brasil teve grandes jornais que disputavam a visão de mundo. Eu estou lembrando, por exemplo, do Última Hora, do Samuel Weiner, anos 50. Pelo Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas. Exato. Né? Estou pensando na Rádio Nacional, também criada pelo Vargas. Né?
Rádio pública, estatal, né? Muito importante. Era uma emissora de interesse. Ela emitia em 3 idiomas e era captada em todos os continentes, no mundo inteiro. Era uma rádio de alta potência. Pois é, e eu pergunto, nesse momento que o presidente Lula tem uma posição tão importante na política externa, cadê efetivamente, no cotidiano, a voz do Brasil no mundo? Continuamos dependendo das agências de notícias internacionais. Então, tem muita coisa para ser feita. Agora, é preciso querer. É preciso querer por parte do governo e é preciso também que os movimentos sociais, os setores progressistas, também se disponham, né, a botar a cara na rua. Porque, se não for assim, nós estamos entregando a rapadura para a extrema-direita. Seria a hora de uma nova conferência, uma segunda Conferência Nacional de Comunicação, para colocar em prática aquilo tudo que a sociedade apresentou como demanda, né, para democratizar a comunicação. Pois é, eu participei da primeira conferência, você também, e sou uma pessoa muito frustrada, porque ficamos lá quase 4 dias debatendo exaustivamente. No final foram tiradas e votadas 600 proposições, e isso não andou, né? O segundo governo Lula entregou isso pronto para o primeiro governo Dilma. Mas a presidenta Dilma, que acertou em muita coisa, no que diz respeito à comunicação, não andou. Eu, numa entrevista há mais tempo que eu fiz com ela, eu perguntei por que ela não deu sequência àquelas, né, ações que estavam já definidas e colocadas quase em prática pelo Franklin Martins, que era então ministro da área. Ela falou, olha, porque dependia do Congresso e eu não tinha maioria, muito pelo contrário, eu estava em minoria e era só atiçar, era mais um elemento para atiçar a onça com vara curta. Né? Bom, esse é um problema, porque quando, né, que o setor progressista terá a maioria no Congresso? É claro que aí realmente temos é um assunto complexo, mas nós temos vários instrumentos de mídia pública que podem ser fortalecidos, acionados, né, como, por exemplo, a TV Brasil, as TVs educativas, as TVs universitárias, as TVs comunitárias, que podem... As rádios comunitárias. Exatamente, né? Cumprir uma função maior. Mas, sobretudo, professor... o povo na rua, né, Beto? Exatamente, com o povo na rua para abençoar essa caminhada, que é uma batalha necessária, né? Uma batalha das batalhas. Exatamente. Professora Ângela Carrato, muito obrigado pela sua participação aqui no Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas para suas palavras e suas observações muito necessárias. Muito obrigado. Eu te agradeço muito. Um abraço para você e para todo mundo. Tchau. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado. Estaremos de volta na semana que vem com mais um tema para buscar entender cada vez melhor os desafios desse país gigante, o Brasil, para ser efetivamente aquilo que o presidente Lula quer que ele seja, um país soberano, democrático, popular e verdadeiramente integrado a uma América Latina soberana. Até a próxima. Tchau, tchau.